A paz do Senhor, professores de escola dominical, alunos, pastores, amigos, todos os irmãos que têm acompanhado aí as nossas postagens, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero pedir a vocês, não deixe de comentar, tá bom? Deixe aí o seu comentário, se está sendo útil para você, que isso vai me deixar mais tranquilo e mais feliz, tá ok? O tema de hoje é a imaturidade cristã dos últimos dias. A nossa revista Atualidade Cristã, da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará. Nós somos aqui do campo de Ceilândia Sul. Quero aqui mandar um abraço ao nosso pastor, presidente, pastor Luiz Carlos Nunes. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos, todo o ministério. Tema, lição 6. 7 de novembro, imaturidade cristã dos últimos dias. Excelente tema para nós. Vamos lá? Fundamento. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei, olha aqui. Acabei. Esse verbo aqui tem que ser conjugado nesse sentido aqui por todos os cristãos, viu? Acabar com as coisas de menino. Embora hoje a gente sabe que tem muitos meninos ainda na fé, aí na casa do Senhor. 1 Coríntios 13, verso 11. Seguindo, referências bíblicas. Hebreus 5, 12 a 14. Algumas palavras quero destacar com você. É interessante que você leia com seu aluno, mas eu quero destacar apenas algumas palavras. Leite, sólido, menino. Olha, isso aqui traz um contexto de imaturidade, não é isso? Leite a gente dá para a criança. A criança, quando ela nasce, ela precisa do leite, o leite materno. Até os 6 meses, ali vai indo, alimentando do leite, vai passando os dias, mas vai chegar a um certo ponto que você tem que inserir o quê? O alimento sólido, né? Então aqui, o escritor aos Hebreus, ele traz uma conotação aqui de imaturidade, né? Falando aqui de leite, ó, não de sólido mantimento. Isso fala de imaturidade. Tá ok? Nós vamos entender bem melhor mais para frente. Temos alguns objetivos, mostrar que os cristãos desta última geração correm sérios riscos por causa do aumento da iniquidade, né? Identificar os motivos da estagnação espiritual dos últimos tempos, essa bendita estagnação espiritual. Identificar quais os agentes mundanos e circunstanciais constituem-se em impedimento para o desenvolvimento espiritual do povo de Deus. E estudar sobre os desafios que devemos enfrentar para manter a nossa fé. Introdução: nascer de novo em Cristo é crescer na fé. É que encontramos o que encontramos estampado nas páginas do Novo Testamento. Mas não tem sido isso que vislumbramos nesses últimos dias. Pessoas que abraçam a fé hoje, com o passar do tempo, demonstram não crescer espiritualmente em Cristo, pois quando não abandonam a fé, simplesmente param no tempo. Ficam parados no tempo, congelados, né? Vamos aí, tópico primeiro, a estagnação espiritual dos últimos dias. É um tema bastante atual, né, para nós. A ordem natural da vida. Isso aqui a gente aprende, né, nos primeiros anos escolares, né? Quando você começa ali, aí a ordem natural da vida. Nasce,
cresce, reproduz e morre, né? E um dia, o quê? Morre. É a ordem natural, né? E isso a gente aprende, e isso também se repete na nossa vida espiritual. Nós devemos crescer, né? Nós nascemos em Cristo. Nós nascemos em Cristo. Depois que você nasce em Cristo, é nova criatura. Você o quê? Você cresce. Quando você cresce, frutifica, né? Multiplica, prega o conhecimento, prega a palavra, você cresceu, você já está no ponto de compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus. E aí um dia, né, chega o tempo, né? Chega o tempo ali de parar, de morrer, de finalizar. Ok, então, devemos crescer não somente na estatura, mas sim espiritualmente. Meu Deus, quantas pessoas imaturas nós encontramos no dia a dia na igreja. Eu tenho falado para os irmãos aqui do canal que às vezes eu me sinto envergonhado de tanta balela que a gente está vendo no meio pentecostal, de tanta infantilidade, tanta imaturidade, né, no meio pentecostal, que servem de chacota para as outras pessoas. Isso é uma vergonha, irmãos, isso é uma vergonha. E, infelizmente, nós estamos diante de uma geração que cresce na estatura, somente no tamanho, mas espiritualmente estão estagnados. Não digo todos, não generalizo, mas os problemas que a gente encontra é bem por esse lado mesmo, do leite materno, a falta de maturidade, realmente. Paulo recomenda acabar com as coisas de menino. Não foi isso que nós lemos lá? Temos que acabar. Foi o que a gente leu, Opa. Foi o que a gente leu aqui, não foi, Acabei com as coisas de menino. Irmãos, muitas pessoas não acabam. Ei, até quando você vai ficar com essa bobagem, com essas besteirinhas, né? Parecendo aqueles meninos embuchudos. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Lembra disso? Então, pessoas que nunca crescem, amadurecem espiritualmente, tem aquelas coisinhas de menina, não me deu a paz do Senhor, vou desviar, não vou mais para a igreja, o pastor falou isso, me magoou. Irmãos, vamos crescer em nome de Jesus, vamos acabar com essas coisas de menino, né? Então o apóstolo Paulo recomenda acabar com essa criancice, com essa falta de maturidade, né? Aí coloquei aqui uma foto que reflete muito bem isso. A pessoa cresceu, né? Mas as atitudes aí continuam as mesmas. Tópico 1.2. Um problema para a igreja. Irmãos, foi constatado que o pastor gasta mais tempo com problemas dentro da igreja do que ganhando almas, gastando tempo fora da igreja, né? Com outros objetivos. Então o pastor hoje em dia ele quebra a cabeça dentro da igreja, com problemas de imaturidade, o irmão que está com raiva do outro, problema de relacionamento um com o outro, o fulano falou de cicrano que não gostou, envolveu o beltrano e que é uma confusão só, né? É uma imaturidade que não tem fim. E eu quero falar, eu já falei isso outras vezes, que a maturidade cristã ela não tem a ver diretamente com idade, viu? Porque, infelizmente, nós vemos pessoas idosas que são imaturas. Infelizmente, né, nós constatamos isso. Encontramos pessoas que são idosas, mas que são imaturas. É um problema para a igreja. Então, causa muito problema para a igreja essas pessoas. Os imaturos não se relacionam bem com os outros. Então, não adianta. A pessoa que é imatura, sabe, aquelas crianças birrenta,
cai no chão, bate o pé, bate se você não fizer o que ela quer, ela faz um escândalo. A pessoa continua. É dessa forma que os adultos imaturos espiritualmente fazem, né? Dentro da igreja. São imaturos. Não se relaciona bem com os outros. Sabe por quê? Porque ele quer que os outros sejam igual a ele, façam a vontade dele. Aqueles meninos mimados, né, que está no supermercado, vê um chocolate, chora, quebra as coisas, cai no chão, berra, grita, bate na mãe, bate no pai, se pula para um lado, pula para o outro. Ei, não é assim não, né? Quem é maduro sabe viver, né? Quando se diz não para ele, quando se diz não para a pessoa. Os imaturos, o pastor é uma bênção. Ei, meu pastor é uma bênção. Tudo que eu peço, ele me atende. Se um dia ele falar assim, não, irmão, isso aí eu não vou fazer. Aí você já fica com raiva. Imaturidade. Mesmo que ele esteja zelando pela tua alma, os imaturos, né, eles não se relacionam bem com as outras pessoas. Querem que todo mundo lhe agrade. E a vida a gente sabe que não é assim. Isso é imaturidade. Como um menino quer que tudo seja conforme a sua vontade. Então ele quer tudo conforme a vontade dele. Inclusive quer que a Bíblia, né, que a Bíblia seja segundo a sua vontade. Então ele força a barra, né, nos versículos bíblicos, na palavra de Deus, para que a palavra de Deus esteja debaixo da sua vontade. E a gente sabe muito bem que a Bíblia, a palavra de Deus, não é de particular interpretação, né? A Bíblia ensina que não devemos ser meninos inconstantes, levados pelos ventos de doutrina. Está em Efésios 4, 13, 15. Irmãos, quantas pessoas que aceitam Jesus, estão na igreja, mas são meninos. Aí chega alguém, fala, não, o Espírito Santo é só uma força cósmica. E aí a pessoa, é mesmo? É. E aí ela já vai para o outro lado. Conheci uma pessoa que congregou, que estava congregando na igreja a qual eu estava pastoreando na época, e de repente ela sumiu, o irmão, ela passou na frente da igreja num dia da escola dominical, e o porteiro falou com ela, ô irmão, você está sumido, né? Você está sumido, volta, faz uma visita para nós e tal. Aí ele falou assim, não, eu estou tomando conta de um centro espírita, aí não está dando muito certo, mas depois eu volto a congregar. Falou como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? E realmente a gente já falou sobre esse assunto e a gente deve tomar muito cuidado com esse sincretismo religioso. Pensar que tudo é da mesma forma, que todos os caminhos levam a Deus. Tomar cuidado com isso, né? Com essa nova ideologia aí que estão implantando, esse sincretismo, essa mistura religiosa. Tome cuidado. Inclusive pastores aí de renome estão afirmando aí, não, minha fé conversa com outra fé. Tome cuidado. Jesus é o único caminho. Jesus é o único e suficiente Salvador. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Aprenda isso em nome de Jesus. Não vamos nos deixar levar. Vamos estar firmados sobre a rocha em nome de Jesus. 1.3. O problema da estagnação espiritual. São aquelas pessoas, eu acho que aí na sua igreja tem, pessoas que estão paradas no tempo. Pessoas que pararam, aceitaram Jesus. Aí algumas pessoas, eita, pastor, o culto foi uma bênção, eu senti um arrepio. Meu irmão, se tudo que você sentir de Deus for só um arrepio, pode aceitar Jesus de novo. Porque Jesus tem muito mais para você. Tem uma vida de plenitude do Espírito esperando por você. Você tem que sentir a graça, o poder salvífico de Cristo na sua vida, né? Para que você realmente venha gozar dessa plenitude. A prática é indispensável. Eu não falei lá no início que nós íamos falar sobre o exercício, sobre a prática? É indispensável para quem almeja crescimento. Como é que um medalhista olímpico conquista sua medalha? Praticando.
Como é que uma pessoa vira um profissional naquilo que ela faz? Através da prática. Para de ser teórico. Não fique só na teoria. Tem pessoas que são muito bons de Bíblia, citam versículos de cor, conhecem a palavra, mas não praticam. De nada vale, meu amigo. Assim diz a palavra, que nada vale. É como uma pessoa que se olha no espelho e logo se esquece. Hoje temos muitos teóricos, mas poucos praticantes, né? E isso é que leva à estagnação. A pessoa vai ali, aceita Jesus, vinde como estáis, permaneça como está, e fica sempre ali aquela pessoa sem comunhão com Deus, com o seu pecadinho de estimação, que leva para onde ele vai, ele leva o pecadinho dele, e fica naquela situação, né? Fica na estagnação espiritual, ele nunca cresce, sempre fica um menino. Eu gostei muito de um termo usado aqui pelo comentarista da lição, que foi nanismo espiritual. É o nanismo, né? Ou seja, a pessoa não cresce espiritualmente, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Tiago 1:22. Sejam praticantes, por amor de Deus. Você vai lá, ouve uma palavra no domingo, na sua congregação, mas entra de um lado e sai pelo outro. O que adianta isso? O que adianta você estar na igreja se você não é poldado pela palavra, se você não está sendo lapidado? Irmãos, a cada dia temos que crescer. Pegue aquela palavra para você. Tem crente tão cara de pau que a palavra ele está falando, Deus está falando, e ele ainda fala assim: eita, se fulano tivesse aqui, essa palavra é para ele. Ei, meu amigo, Deus não se engana não. Se é você que está ouvindo aquela palavra, é porque a palavra é para você. Se conserte, pegue para você, retenha o que é bom, deixa Deus trabalhar na sua vida, melhore, evolua, cresça espiritualmente. Tiago aqui fala: não seja somente praticantes, não seja somente ouvintes, mas sejam praticantes. Seja praticante da palavra. Olha aqui o que Aristóteles falou. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. A excelência é um hábito, né? E o hábito só vem através da repetição, né? E a repetição só acontece através da prática, não é isso? Glória a Deus por isso. Então, leia a palavra, né? Envolva-se no ministério. Sinopse do tópico 1. A estagnação espiritual dos últimos dias. Após o novo nascimento, todos, não é alguns, todos precisam crescer. É algo natural e óbvio. Assim como um bebê que vem ao mundo possivelmente tornar-se um adulto, assim também você deve acontecer na vida espiritual do cristão. Você deve crescer também na vida espiritual. Tópico 2 aí, tópico 2, impedimentos para um desenvolvimento espiritual. O que impede a pessoa crescer? 2.1, o envolvimento com pessoas ímpias. Com quem você está andando? Com quem você está andando? Quem são os seus amigos? Aonde você tem se alimentado espiritualmente? Olha o que Paulo orientou. Aqui tem um errozinho, depois eu vou corrigir no slide para você. Paulo orientou o quê? As más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios, 15:33. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 1. Não andeis segundo o conselho dos ímpios. Eu não entendo, irmãos, como uma pessoa que é uma pessoa cristã vai se aconselhar com alguém que não é cristão. Fala dos seus problemas para o seu colega de trabalho que é ímpio, fala para o seu patrão, fala para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, os seus problemas até de ordem espiritual.
que eles não podem fazer nada por você. E as pessoas vão atrás dessas pessoas. Então ficam como se fossem fantoches dessas pessoas. Aí a pessoa dá um mau conselho. Aí ela, é isso mesmo, né? E obedece. Está andando segundo os conselhos dos ímpios. Né? E o salmista ainda diz, não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, irmãos, por amor de Deus, aonde você tem se alimentado? Quem são seus amigos? Eu não estou dizendo aqui que você deve ser, né, aquele super santarrão, né, aquela pessoa que não, eu não converso nem com ímpio. Não, não é assim não. Porque você tem familiares que não conhecem Jesus, muitas pessoas têm, e você não deve cortar relacionamentos por isso. Mas sim você deve ser exemplo e ganhar essas pessoas para Jesus. Amém? Até mesmo sem palavras, que elas olhem em sua vida e vejam o resplandecer de Cristo na vida de vocês. Então, cuidado com seu envolvimento com pessoas ímpias. Seja exemplo, seja luz, né? Seja luz. Um aluno me perguntou num discipulado de batismo nas águas, o aluno me perguntou, pastor, o que eu falo? Uma pessoa que tem muito tempo de crente, mas que ela bate no peito e se sente a super crente e mais santa do que todo mundo. O que eu faço? O que eu falo? Aí eu expliquei para ela, falei, olha, essas pessoas, preste atenção, Jesus é a luz do mundo. Quando mais perto de Jesus a gente chega, mais a gente vê as nossas falhas, mais a gente se sente incapaz, mais a gente se sente pequeno. Porque a luz revela nossas falhas, não é isso? A luz revela que nós somos falhos. Agora, quanto mais distante eu estou da luz, mais eu vou me sentir grande, porque as minhas falhas não vão aparecer, né? Porque eu estou nas trevas, eu estou distante da luz. Então, é bem isso que acontece na vida dessas pessoas que são prepotentes. A Bíblia diz que nós devemos considerar sempre o outro maior do que nós. A Bíblia diz que nós temos que o Senhor ele abate o soberbo e exalta o humilde. Oh, glória! Então, a nossa palavra é de humildade. A nossa palavra é que Deus usa os humildes. A nossa palavra é que Deus, ele sabe trabalhar, é que toda honra, toda glória seja dada a ele e ele não divide a sua glória com ninguém. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Impedimentos para um desenvolvimento espiritual, ainda no tópico 2, 2.2, subtópico, envolvimento com o pecado. Isso aqui é o pecadinho de estimação, tá? Pastor Misael, o que é o pecadinho de estimação? É aquele pecadinho que você coloca na coleira, né? Para onde você vai, você leva. Aquele mau costume. Ah, eu não tô. Ah, não sei o quê. Aquela mentira que sempre você tem um costume de fazer, né? De soltar aquelas coisas, aquela fofoca, essa língua que você não aguenta ficar dentro da boca, fala mal de um, mal do outro, mal do pastor, mal do obreiro, né? É terrível, isso é terrível. Né? Muitos frequentam uma igreja, mas continuam com suas práticas pecaminosas. É triste. E é o que mais nós temos visto nessas igrejas neopentecostais. Não pregam salvação. Não pregam uma vida com Deus. Não pregam céu. Não pregam inferno. Não pregam arrebatamento. Não. Só pregam prosperidade. Só querem encher o templo. E aí eles caem, né, nesse envolvimento, nesse círculo vicioso que é o pecado. Né? Não vivem uma nova vida. Só a única diferença é que vão a um lugar diferente no final de semana, que vão ao templo. Né? Chega lá, diz que é cristão, vai ao templo no domingo e aí diz que está tudo bem. Não está. O Senhor te chamou para uma nova vida. Em nome de Jesus, assuma a posição de servo do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Os líderes abrem mão. É o que tem acontecido hoje. Da sã doutrina, da doutrina bíblica, para encher os templos. Aí os templos ficam como? Os templos, eles ficam aqui, ó. Os templos ficam cheios
De quê? De pessoas vazias. É membro de uma igreja e que a sua vida não mudou, eu quero lhe convidar você conhecer Cristo verdadeiramente. E eu quero lhe dizer que tem alguma coisa errada. Porque não tem como você conhecer Cristo e continuar com a mesma vida efêmera de antes. Há uma mudança. As coisas velhas se passaram. É uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? Então reveja os seus conceitos aí em nome de Jesus. 2.3, a falta de compromisso com Deus. O que é compromisso? O que é compromisso? Compromisso é uma aliança. Compromisso é um pacto. E quando esse pacto é com Deus, meu Deus, a coisa é mais séria. A coisa fica bem mais séria. Você deve cumprir seus compromissos com os homens. Agora imagine com Deus. O compromisso com Deus exige renúncia. Irmãos, o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, o reino de Deus requer renúncia. Requer entrega. Não tem como você falar, eu sou servo de Deus e ficar com a prepotência. E ficar batendo no peito, dizendo que é, dizendo que faz, dizendo que querendo ser a quarta pessoa da Trindade. Ei, amigão, você está errado. Desce do pedestal. Desce do pedestal em nome de Jesus. Se humilha. Talvez ainda haja esperança. Nesses dias, muitos não estão priorizando o compromisso com Deus. Os pastores sabem muito bem o que eu vou falar agora. Você chama alguém, não posso. Irmão, dirige o culto para mim, não posso. Irmão, me ajuda, não posso, pastor, não tenho tempo. A questão não é porque não tem tempo. A questão é uma questão de prioridade. O que eu tenho priorizado em minha vida? Não, domingo é o dia do meu futebol, não vou para EBD não. Então a sua prioridade está sendo o futebol. Não, domingo eu vou pescar. Então a sua prioridade está sendo pescar. Né? Nada contra, me entenda. Eu não estou falando que é proibido você tirar o momento de lazer. Tire o momento. Inclusive eu incentivo você a tirar o momento de lazer, mas com responsabilidade. Pode tirar um final de semana? Pode. Liga para o seu pastor. Pastor, ó, eu não vou poder. Se você só tem o domingo, pastor, domingo que vem não vou poder estar na escola. Né? Eu marquei aqui com minha família, eu vou tirar o dia de lazer com minha família. Eu tenho certeza que o seu pastor não vai brigar com você. Né? Não vai brigar com você. Mas é claro, se você tiver o outro dia, puder fazer outro dia e priorizar a escola, você vai ser abençoado por isso. Entendeu? Então a questão é prioridade, irmãos. É o nosso compromisso com Deus. A gente marca alguma coisa, marca uma audiência, a gente está lá antes da hora. Hoje você marca o culto, irmãos, às 19 horas, dá 8 horas, vai chegando gente. O nosso culto, o culto lá na igreja onde eu pastoreio, começa às 18 horas. Irmãos, é brincadeira. Chega quase da metade do culto para frente, está chegando gente ainda. E é todo dia, não é uma vez, não, um imprevisto que aconteceu, não. É mesmo a pessoa que vem mesmo atrasado, obreiro que chega atrasado. Meu Deus, cadê o compromisso que temos com o Senhor? Já são pouco o tempo que a gente gasta com Deus, porque o nosso culto de 2 horas, irmãos, isso é muito pouco. Por isso que a gente deve cultuar a Deus em nossa vida, no nosso devocional, né? Em nome de Jesus. Sinopse do tópico 2, fechando o tópico 2. Impedimentos para um desenvolvimento espiritual. O envolvimento com pessoas ímpias, com o pecado, né? Bem como a falta de compromisso com Deus, são fatores que impedem o crescimento espiritual do cristão. Grande parte dos que abandonam a fé, principalmente jovens, o fazem por mera estagnação espiritual e tornam-se alvos fáceis do inimigo de vossas almas. Então o inimigo ele está em derredor e quando ele vê uma brecha ele se aproveita. Tópico 3, caminhando para o final, o desafio de crescer na fé nos últimos dias. Pastor Misael, como é que eu cresço? Como é que eu posso crescer em um tempo de apostasia? Como é que eu posso crescer em um mundo pecaminoso como este? Né? Olha aqui o termo que eu falei para vocês.
o termo que eu gostei, o nanismo espiritual, é uma realidade na vida de muitos crentes, pois estagnaram, pararam no tempo, barrados por seus pecados de estimação. É o pecadinho que você leva na coleira para onde você vai. Nunca se liberta dele. Olha só, a resposta que eu te dou. Pastor, como é que eu faço para continuar crescendo em um mundo como esse? Recomendações bíblicas, 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você, como eu falei, você começa com leite. Mas toma cuidado, tá? O leite tem que ser o quê? O leite tem que ser, ó, não falsificado. Tem gente começando errado. Tem gente começando errado. Tem gente aí que está se alimentando, aceitou Jesus, mas está tomando leite falsificado. Procure uma igreja séria. Né? Eu trabalhei com um jovem e a gente trabalhava com um rádio de comunicação e ele ficava o dia todo me enchendo de perguntas bíblicas. E eu tive a curiosidade, eu falei, varão, você vai para a escola bíblica? Ele falou, escola bíblica? O que é isso? Ele falou, não, na minha escola, na minha igreja não tem escola dominical. Falei, é. Eu falei, mas para o culto de ensino, você vai? Culto de doutrina, de ensino? Ele falou, não, na minha igreja também não tem culto de ensino. Eu falei, o que tem na tua igreja? Aí ele falou, tem um louvorzão, tem não sei o quê, tem o dia dos jovens, tem o dia de não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Né? Então estão substituindo. Né? Não tem mais culto de oração, não tem mais estudo bíblico, não tem mais escola bíblica dominical. E onde é que, como é que vai crescer? Né? Como é que vai ter um leite, né, sólido? Né? Aí vai ser um leite falsificado. E essas pessoas nunca vão crescer espiritualmente. Né? E aqui eu coloquei aqui alguns degraus para você. Crescimento, oração. Mais um degrau, palavra de Deus. Mais um degrau, testemunho e serviço. Mais um degrau, obediência. Mais um degrau, confissão e arrependimento. Mais um degrau, unidade, vínculo, união com o corpo de Cristo. E mais um degrau, discernimento. Né? Até você chegar aí à estatura de varão perfeito na presença do Senhor. E quando a gente fala perfeito, não é que não tem falha, a gente sabe que nós temos falha, né? Mas é um varão que segue as orientações da palavra de Deus. 3.2, desejando afetuosamente o leite racional. Para continuar crescendo é vital o alimento sólido. Foi o que eu falei no início. O leite é bom até certo momento, irmão. O leite é bom até certo momento, mas chega o momento de você comer uma comidinha mais sólida. Não é assim com o bebê? Dá uma papinha. Quando ele sai do leite, ele dá uma papinha, uma frutazinha amassada, né? E aí o organismo dele vai começando a se acostumar e ele vai crescendo aqui, né? Vai crescendo. E isso no mundo espiritual vai crescendo espiritualmente, né? Mas a palavra do Senhor, está em 1 Pedro 1,25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra ela é sólida, ela é firme, ela não muda. Tem gente aí falando que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Mentira. A palavra do Senhor ela é firme, ela é única, ela não muda. Né? A palavra do Senhor passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. O que se renova a cada dia é as misericórdias do Senhor para conosco. Né? Nós temos que voltar aí ao conhecimento bíblico. Pedro afirma que esse alimento não pode ser falsificado. Né? Pedro foi o versículo que nós lemos aqui anteriormente. Né? Deixando, pois, toda malícia, desejai novamente nascido, que o leite racional não falsificado, não pode ser falsificado. Né? Então,
Cresça em nome de Jesus. Agradeça a Deus na igreja a qual você está, que prega a palavra, né? Não se preocupe se não tem multidões, porque hoje as pessoas estão procurando, né? As igrejas estão cheias de pessoas vazias. As igrejas estão abrindo mão da palavra para poder encher os templos de crentes mimados, de crentes que estão se deixando levar, né, pelas ações deste mundo. Ok? 3.3, finalizando. Continuar crescendo, eis a questão. A vontade de Deus é que cresçamos na fé a cada dia através do alimento não falsificado. Assim como Jesus crescia. Olha que interessante, irmãos. Vamos crescer como Jesus crescia. Pastor Misael, como Jesus crescia? Lucas 2,52. Ele crescia em sabedoria. Sabedoria. Irmãos, isso aqui somente com contato com a palavra, com a comunhão com o Espírito Santo, que você vai crescer na sabedoria. Crescia na estatura física, é claro, que é natural. Crescia na graça. Isso aqui é oração, isso é santificação, isso é estar diante de Deus, né, com o coração aberto, com o coração singelo e o conhecimento, né? Então, Jesus crescia de 3 formas. Como, pastor Misael? Ele crescia intelectualmente, ele crescia biologicamente e ele crescia espiritualmente. Eu espero que você não esteja crescendo somente no tamanho, mas que você venha crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria. Que você venha amadurecer. Que nós venhamos amadurecer, irmãos. Largar com as coisas de menino. Largar de coisinha, de coisas efêmeras. Hoje está tão comum. As pessoas chegam, vou sair da igreja. Me dá minha carta. Vou sair. Não tem nenhum motivo aparente. O irmão não me deu a paz do Senhor. Fulano. Por amor de Jesus Cristo. Crentes imaturos. Crentes que precisam crescer. E a escola dominical é uma excelente ferramenta para que esses crentes venham crescer. O problema é que eles não são matriculados na escola bíblica e não frequentam o culto de ensino. Esse é o grande problema. Então eles vão ficar neste círculo vicioso, neste pecado, e eles não vão atingir a maturidade cristã, porque eles não estão tendo compromisso com Deus e nem com sua palavra. Fechando o tópico 3, o desafio de crescer na fé nos últimos dias. Não há como tampar o sol com a peneira. Grande parte dos domésticos da fé parou no tempo, principalmente por causa do pecado. E a vontade de Deus para conosco é que cada um continue crescendo espiritualmente na fé através do verdadeiro alimento que Ele mesmo nos dispõe. Então é Ele que nos alimenta, Ele é o Pai gracioso, glorioso, poderoso. Concluindo, não é fácil ser um cristão genuíno em um mundo hostil. Isso aqui, irmãos, eu falo que eu comparo isso como nadar contra a correnteza. Você já viu um tanto que é difícil? Você nada. É difícil, irmão. Nós estamos indo contra as enxurradas do mundo, né? O mundo está vindo, por isso que é difícil ser cristão, né? Jesus nos ensina a ser honesto, ser calmo, ser sereno. O mundo nos ensina tudo ao contrário. Estamos vivendo uma inversão de valores, né? Jesus afirmou que teríamos aflições, no mundo tereis aflições. Contudo, devemos nos esforçar para continuar crescendo na fé e alcançando no final, né, a gloriosa coroa da vida. Irmãos, nós vamos conseguir. Amém? Você pode dizer amém? Nós vamos conseguir. Deus nos dará graça, que nós conseguiremos receber das mãos do Senhor este galardão, esta coroa gloriosa, a qual nos está preparada. Amém? Revisão aqui, qual é a ordem da vida natural? Lá do prezinho, né? Nascer, crescer e morrer. O que deve acontecer com a nossa vida espiritual? Devemos crescer espiritualmente. O que significa compromisso? Compromisso é obrigação, é um pacto, é uma aliança. O que impede o crescimento na fé? O pecado. A pessoa fica, né, ali girando em círculos, sempre no mesmo momento. Beleza, então.
Pessoal, um grande abraço. Deus em Cristo abençoe a sua escola bíblica. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Continue assim, ensinando a palavra de Deus. Não pare, tá bom? Não pare. Continue ensinando a palavra de Deus, porque enquanto você ensina, você também aprende. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Graça e a paz do Senhor esteja com vocês.